referência ao princípio de correspondência. O instrutor ensina o discípulo a formar uma imagem mental de uma coisa, uma pessoa ou uma ideia, porque todas as coisas têm uma forma mental, dando como exemplo o ator dramático que forma uma ideia dos seus caracteres, ou um pintor ou escultor que forma uma imagem de um ideal que ele procura exprimir pela sua arte. Neste caso, o estudante deve compreender que, enquanto a imagem tem a sua existência e ser somente em sua própria mente, ao mesmo tempo ele, o estudante, autor, dramaturgo, pintor ou escultor, está em certo sentido imanente, e permanece, habita, na imagem mental. Em outras palavras, toda a virtude, vida, espírito e realidade da imagem mental é derivada da mente imanente do pensador. Considerai isto por um momento e logo compreendereis a ideia. Para tomarmos um exemplo moderno, diremos que Otelo, Lago, Hamlet, Lear, Ricardo III, existiram somente na mente de Shakespeare, no tempo da sua concepção ou criação. E ainda, Shakespeare também existiu em cada um destes caracteres, dando-lhes a sua vitalidade, espírito e ação. Qual é o espírito dos caracteres que conhecemos como Micawber, Oliver Twist, Ureap? Será Dickens, ou cada um destes caracteres terá um espírito pessoal, independente do seu criador? Tem a Vênus de Médici, a Madonna Sistina, o Apolo de Belvedere, espírito e realidade de si próprios, ou representam eles o poder espiritual e mental dos seus criadores? A lei de paradoxo demonstra que as duas proposições são verdadeiras, consideradas no seu próprio ponto de vista. Micawber é também Dickens. E, demais, enquanto que Micawber pode ser dito Dickens, o mesmo Dickens não é idêntico a Micawber. O homem, como Micawber, pode exclamar: o espírito do meu Criador está inerente em mim e, apesar disso, eu não sou ele. Quão diferente é esta da horrível meia-verdade tão estrondosamente anunciada por alguns dos falsos sábios, que enchem a atmosfera dos seus gritos: eu sou Deus. Imaginai o pobre diabo de Micawber ou de Ureap, gritando: eu sou Dickens. Ou algum dos humildes bobos das peças de Shakespeare, anunciando com grandiloquência: eu sou os Shakespeare. O todo está até na minhoca, contudo, a minhoca está longe de ser o todo. E até, é de admirar que, conquanto a minhoca só exista como uma coisa humilde, criada e tendo a sua existência na mente do todo, ele, o todo, esteja imanente na minhoca e nas partículas que a formam. Haverá talvez um mistério maior que o de tudo no todo, e o todo em tudo. O estudante perceberá no correr da obra que os exemplos dados acima são necessariamente imperfeitos e inadequados, porque representam a criação de imagens mentais na mente finita, ao passo que o universo é criação da mente infinita e a diferença entre os dois polos a separa. E assim é simplesmente uma questão de grau, porque em ambas o mesmo princípio está em operação. O princípio de correspondência manifesta-se nelas. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. E, no grau em que o homem realize a existência do espírito que está imanente no seu ser, ele subirá na escada espiritual da vida. Eis o que significa desenvolvimento espiritual: o reconhecimento, a realização e manifestação do espírito dentro de nós.
Procurai não esquecer-vos desta última definição, a do desenvolvimento. Ela contém a verdade da verdadeira religião. Existem muitos planos de existência, muitos subplanos de vida, muitos graus de existência no universo. E tudo depende do avançamento dos entes na escada, cuja ponta mais inferior é a mais grosseira matéria, e a mais superior sendo separada somente pela mais pequena divisão do espírito do todo. Nesta escada da vida, tudo se move em cima e embaixo. Todos estão no caminho, cujo fim é o todo. Todo o progresso é uma volta à morada própria. Tudo está em cima e embaixo, apesar de todas as aparências contraditórias. Tal é a mensagem do iluminado. Os preceitos herméticos referentes ao processo da criação mental do universo são o que, no começo do ciclo de criação, o todo, em seu aspecto de existência projeta a sua vontade sobre o seu aspecto de estado, e o processo de criação começa. Dizem que o processo consiste no abaixamento da vibração até que é alcançado um grau bem inferior de energia vibratória, no qual ponto é manifestada a forma mais grosseira possível da matéria. Este processo é chamado estado de involução, em que o todo está involuído, ou envolvido dentro da sua criação. Este processo é considerado pelos hermetistas como tendo correspondência com o processo mental de um artista, escritor ou inventor, que também fica envolvido na sua criação mental como quase esquecendo a sua própria existência e que, por algum tempo, quase vive na sua criação. Se em vez de envolvido usarmos a palavra êxtase, talvez possamos dar uma pequena ideia do que queremos dizer. Este estado involutivo da criação é muitas vezes chamado a efusão da energia divina, como o estado evolutivo é chamado infusão. O polo extremo do processo de criação é considerado como sendo mais afastado movido pelo todo, enquanto que o princípio do estado evolutivo é considerado como o princípio da volta do pêndulo do ritmo, sendo expressa em todos os ensinos herméticos uma ideia de volta à casa. Os preceitos são que durante a ilusão, as vibrações tornam-se cada vez mais inferiores até que finalmente a restringência cessa, e as vibrações de volta começam. Mas há uma diferença. Ao passo que na ilusão as forças criadoras manifestam-se compactamente como um todo, no começo do estado evolutivo ou de infusão, é manifestada a lei de individualização, que é a tendência a separarem unidas de força, até que finalmente aquilo que se separou do todo como energia não individualizada volte à sua fonte como unidade de vida altamente desenvolvida, tendo subido de mais a mais na escada por meio da evolução física, mental e espiritual. Os antigos hermetistas usam a palavra meditação, ao descrever o processo da criação mental do universo na mente do todo, a palavra contemplação sendo também frequentemente empregada. Mas a ideia entendida parece ser a do emprego da atenção divina. Atenção é uma palavra derivada de um verbo latino, que significa estender-se, desdobrar-se, e também o ato de. Atenção é realmente um desdobramento mental, uma extensão da energia mental, de modo que a ideia interior é facilmente compreendida quando examinamos o significado real da atenção. Os ensinos herméticos a respeito do processo de evolução são os que o todo, tendo meditado no princípio da criação,
Tendo estabelecido então os fundamentos materiais do universo, tendo pensado na sua existência, gradualmente desperta da sua meditação e assim começa a manifestar o processo de evolução, nos planos material, mental e espiritual, sucessivamente e em ordem. Então o movimento de ascensão começa, e tudo começa a mover-se para a mansão espiritual. A matéria torna-se menos grosseira. As unidades nascem à existência. As combinações começam a formar-se. A vida aparece e manifesta-se em formas cada vez mais elevadas. E a mente torna-se cada vez mais evidente, as vibrações sendo constantemente mais elevadas. Em resumo, o processo total da evolução, em todas as suas fases, começa e procede de acordo com as leis estabelecidas do processo de infusão. Todas ocupam íons do tempo do homem, cada íon contendo muitos milhões de anos. Porém, como nos diz o Iluminado, a criação inteira, incluindo a involução e a evolução de um universo, é para o todo simplesmente como um piscar de olhos. No fim dos inúmeros ciclos de íons de tempo, o todo retira sua atenção, sua contemplação e meditação do universo, porque a grande obra está acabada e tudo está retirado no todo de que provém. Mas, 6 Mistério dos mistérios. O espírito de cada alma não é aniquilado, mas sim expandido infinitamente, a criatura e o Criador são confundidos. Tal é a relação do Iluminado. A precedente ilustração da meditação e do subsequente despertamento da meditação do todo é mais um esforço dos instrutores para descrever o processo infinito por um exemplo finito. E, ainda, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. A diferença é somente em grau. E assim como o todo desperta-se da meditação sobre o universo, assim o homem, no tempo, cessa de manifestar no plano material, e retira-se cada vez mais no espírito presente, que é realmente o ego divino. Há um assunto maior de que desejamos falar-vos nesta lição, e que nos levaria imediatamente a uma invasão do campo da especulação metafísica. Contudo, o nosso fim é simplesmente mostrar a futilidade de tais especulações. Aludimos à questão que inevitavelmente vem à mente de todos os pensadores que se aventuraram a investigar a verdade. A pergunta é: por que criou todos os universos? A pergunta pode ser feita de diferentes formas, mas a que vai acima é o essencial da investigação. Os homens esforçaram-se para responder a esta pergunta, mas ainda não há resposta digna de nome. Muitos imaginaram que o todo tem muito a ganhar com isto, mas isto é absurdo. Porque, que poderia ganhar o todo que já não possua? Outros deram a resposta na ideia que o todo quis que tudo amasse, e outros que ele criou por prazer e divertimento, ou porque estava só, ou para manifestar o seu poder. Todas respostas e ideias pueris, qualidades do período infantil do pensamento. Outros acreditaram descobrir o mistério, afirmando que o todo achou-se impelido a criar, pela razão da sua própria natureza interna, o seu instinto criador. Esta ideia é mais adiantada que as outras, mas o seu ponto fraco está na ideia de que o todo é impelido por alguma coisa, quer interna, quer externa. Se a sua natureza interna, ou instinto criador, impele-o a fazer as coisas, então a natureza interna ou o instinto criador seria o absoluto, em vez do todo, e neste caso esta parte da proposição está errada.
E, ainda, o todo cria e manifesta, e parece ter muitas qualidades de satisfações em fazê-lo. E é difícil de escapar da conclusão que, em grau infinito, ele poderia ter o que corresponde no homem a uma natureza inata, ou um instinto criador, correspondente a um infinito desejo e vontade. Não poderia agir sem querer agir. E não poderia querer agir sem desejar agir. E não desejaria agir sem satisfação nisso. E todas estas coisas pertenceriam a uma natureza infinita, e podem ser consideradas como estando de acordo com a lei de correspondência. Mas, ainda, preferimos considerar o todo como agindo inteiramente livre de toda a influência, tanto interna como externa. Isto é o problema que se apoia na raiz da dificuldade, e a dificuldade que se apoia na raiz do problema. Falando estritamente, não se poderá dizer que haja uma razão para o todo agir, porque uma razão implica uma causa, e o todo está acima da causa e do efeito, exceto quando ele quer tomar-se causa, tempo em que o princípio é posto em movimento. Assim, dizeis, o assunto é incompreensível, justamente como o todo é incognoscível. Justamente como dizemos simplesmente que o todo é, assim também somos obrigados a dizer que o todo age porque age. Enfim, o todo é toda razão em si mesma, toda lei em si mesma, toda ação em si mesma. E pode-se dizer que, em verdade, o todo é a sua própria razão, a sua própria lei, a sua própria ação. Ou que o todo, a sua razão, a sua ação, a sua lei, são um, com todos estes nomes sendo de uma só coisa. Na opinião dos que vos dão estas lições, a resposta se encerra no próprio íntimo do todo, junto com o seu segredo de existência. A lei de correspondência, na nossa opinião, compreende somente este aspecto do todo, que pode ser chamado aspecto de estado. O lado oposto deste aspecto é o aspecto de existência, no qual todas essas leis perdem-se na lei, todos os princípios emergem no princípio. E o todo, o princípio, a existência, são idênticos entre si, uns aos outros. Por isso, as especulações metafísicas sobre este ponto são fúteis. Entramos aqui no assunto, simplesmente para mostrar que conhecemos a pergunta e também o absurdo das respostas ordinárias das metafísicas e teologias. Em conclusão, poderá ser de interesse aos estudantes dizer-lhes que apesar de muitos dos antigos e modernos preceitos herméticos tenderem a aplicar o princípio de correspondência à questão, com o que resulta a conclusão da natureza íntima, mesmo assim as lendas contam que Hermes, o Grande, sendo interrogado sobre esta questão pelos seus adiantados discípulos, respondeu-lhes fechando os seus lábios com firmeza e não dizendo uma palavra, indicando que não havia resposta. Mas, então, ele podia ter entendido de aplicar o axioma da sua filosofia, que diz: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento, significando que ainda os seus discípulos adiantados não possuíam um entendimento que os habilitava ao preceito. Seja como for, se Hermes possuía o segredo, ele deixou de o comunicar, e embora o mundo tome muito interesse, os lábios de Hermes estão fechados a este respeito. E quando o grande Hermes hesitou em falar, qual mortal poderá atrever-se a ensinar? Porém, deveis lembrar que ainda que seja aquela a resposta deste problema, se porventura há uma resposta, permanece a verdade que
Enquanto tudo está no todo, é também verdade que o todo está em tudo. O preceito é enfático. E podemos acrescentar-lhe as palavras conclusivas de citação. Aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento. Capítulo 8 – Os planos de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. O segundo grande princípio hermético explica a verdade que há uma harmonia, uma correlação e correspondência entre os diferentes planos de manifestação, vida e existência. Esta afirmação é uma verdade porque tudo que está incluído no universo emana da mesma fonte, e as mesmas leis, princípios e característicos se aplicam a cada unidade, ou combinação de unidades de atividade, assim como cada uma manifesta seus fenômenos no seu próprio plano. Para um fim de conveniência do pensamento e do estudo, a filosofia hermética considera que o universo pode ser dividido em três grandes classes de fenômenos, conhecidas como os três grandes planos denominados: primeiro, o grande plano físico; segundo, o grande plano mental; terceiro, o grande plano espiritual. Estas divisões são mais ou menos artificiais e arbitrárias, porque a verdade é que todas as três divisões não são senão graus ascendentes da grande escada da vida, o ponto mais baixo da qual é a matéria não diferenciada, e o ponto mais elevado o espírito. E, aliás, os diversos planos penetram uns nos outros. Assim, esta não sólida e exata divisão pode ser colocada entre os mais elevados fenômenos do plano físico e o mais inferior do plano mental, ou entre os mais elevados do mental e os mais baixos do físico. Enfim, os três grandes planos podem ser considerados como três grandes grupos de graus de manifestação vital. Apesar do fim deste pequeno livro não nos permitir entrarmos em extensa discussão ou explicação do objeto destes diferentes planos, contudo, pensamos ser bom dar aqui uma descrição geral dos mesmos. A princípio devemos considerar bem a pergunta tantas vezes feita pelo neófito, que deseja ser informado a respeito do significado da palavra plano, termo que tem sido muito usado e pouco explicado em muitas obras de ocultismo. A pergunta geralmente expressa assim: é um plano um lugar tendo dimensões, ou é simplesmente uma condição ou estado? Respondemos: não. Não é um lugar, nem uma dimensão ordinária do espaço. É ainda mais que um estado ou uma condição e, apesar disso, o estado ou a condição é um grau de dimensão, em escala sujeita à medida. Um tanto paradoxal, não é verdade? Porém, examinemos a matéria. Uma dimensão, vós o sabeis, é uma medição em linha reta, em relação à medida, etc. As dimensões ordinárias do espaço são comprimento, largura e altura, ou talvez comprimento, largura, altura, espessura ou circunferência. Há uma outra dimensão das coisas criadas, ou medida em linha reta, conhecida pelos ocultistas, como também por cientistas, apesar destes últimos não a chamarem com o termo dimensão. E esta nova dimensão, que futuramente será a mais investigada como quarta dimensão, é a marca usada na determinação dos graus ou planos. Esta quarta dimensão pode ser chamada dimensão da vibração.
Este é um fato bem conhecido para a moderna ciência, como para os hermetistas, que estabeleceram a verdade no seu terceiro princípio hermético, que tudo se move, tudo vibra, nada está parado. Desde as manifestações mais elevadas de até as mais baixas, todas as coisas vibram. Não somente elas vibram em diferentes coeficientes de movimento, mas também em diversas direções e de diferentes maneiras. Os graus de coeficiente das vibrações constituem os graus de medição na escala de vibrações, ou em outras palavras, os graus da quarta dimensão. E estes graus formam o que os ocultistas chamam planos. O mais elevado grau de vibração constitui o plano mais elevado e a mais elevada manifestação da vida que ocupa este plano. Assim, apesar de um plano não ser um lugar, nem ainda um estado ou uma condição, ele possui as qualidades de ambos. Desejaríamos dizer mais sobre o assunto da escala das vibrações nas nossas próximas lições, em que consideraremos o princípio hermético de vibração. Deveis lembrar-vos agora que os três grandes planos não são as divisões atuais dos fenômenos do universo, mas simplesmente termos arbitrários empregados pelos hermetistas para facilitar o pensamento e o estudo dos vários graus e formas da atividade e da vida universal. O átomo de matéria, a unidade de força, a mente do homem e a existência do arcanjo são graus de uma escala, e fundamentalmente a mesma coisa, a diferença sendo simplesmente uma questão de grau e coeficiente de vibração. Todas são criações do todo, e só têm sua existência na infinita mente do todo. Os hermetistas subdividem cada um destes três grandes planos em 7 planos menores, e cada um destes são também subdivididos em 7 subplanos, todas as divisões sendo mais ou menos arbitrárias, penetrando umas nas outras, e adotadas somente para a conveniência do estudo científico e para a ideia. O grande plano físico, com seus 7 planos menores, é a divisão dos fenômenos do universo que incluem todos os que são relativos às coisas, forças e manifestações físicas ou mentais. Incluem todas as formas do que chamamos matéria e todas as formas do que chamamos energia ou força. Deveis saber, porém, que a filosofia hermética não reconhece a matéria como uma coisa em si, ou como tendo uma existência separada constante na mente do todo. Os ensinamentos são que a matéria é antes uma forma da energia. Ela é energia num coeficiente inferior de vibrações de certa espécie. E de acordo com isto os hermetistas classificam a matéria como a extremidade inferior da energia, e dão-lhe 3 dos 7 planos menores do grande plano físico. Estes 7 menores planos físicos são os seguintes. Primeiro, o plano da matéria, A. Segundo, o plano da matéria, B. Terceiro, o plano da matéria, C. Quarto, o plano da substância etérea, quinto, o plano da energia, A. Sexto, o plano da energia, B. Sétimo, o plano da energia, C. O plano da matéria, A. Compreende as formas da matéria em suas formas de sólidos, líquidos e gasosos, como geralmente reconhecem os livros dos físicos. O plano da matéria, B. Compreende certas formas mais elevadas e mais sutis da matéria,
cuja existência a ciência moderna está reconhecendo agora, os fenômenos da matéria radiante, nas suas fases de rádio, etc., que contém a subdivisão inferior deste plano menor. O plano da matéria, C, compreende as formas da matéria mais sutil e tênue, cuja existência não é suspeitada pelos cientistas ordinários. O plano da substância etérea compreende o que a ciência chama o éter, uma substância de extrema tenuidade e elasticidade, que penetra todo o espaço do universo, e age como mediador para a transmissão de ondas de energia, como a luz, o calor, a eletricidade, etc. Esta substância etérea forma um elo de relação entre a matéria, assim chamada, e a energia e participa da natureza de ambas. Os preceitos herméticos, contudo, ensinam que este plano tem 7 subdivisões, como tem todos os planos menores. E que com efeito existem 7 éteres, em vez de um só. Imediatamente acima do plano da substância etérea está o plano da energia, que compreende as formas ordinárias da energia conhecida pela ciência, sendo, respectivamente, estes 7 subplanos: o calor, a luz, o magnetismo, a eletricidade e a atração, incluindo a gravitação, a coesão, a afinidade química, etc. e várias outras formas de energia indicada pelas experiências científicas, mas ainda não classificadas. O plano da energia, B, compreende 7 subplanos de formas elevadas da energia ainda não descoberta pela ciência, mas que têm sido apelidadas as forças mais sutis da natureza e que são consideradas em ação nas manifestações de certas formas de fenômenos mentais e pelas quais tais fenômenos são possíveis. O plano da energia, C, compreende 7 subplanos de energia tão elevadamente organizados, que eles contêm muitos característicos da vida, mas que não é reconhecido pela mente dos homens no plano ordinário de desenvolvimento, sendo útil só o uso dos entes do plano espiritual. Tal energia nem é sonhada pelo homem ordinário, e pode ser considerada quase como a força divina. Os entes que a empregam são como deuses comparados com os mais elevados tipos humanos conhecidos por nós. O grande plano mental compreende as formas de pensamentos viventes conhecidas por nós na vida ordinária, bem como certas outras formas só bem conhecidas dos ocultistas. A classificação dos 7 menores planos mentais é mais ou menos satisfatória e arbitrária, se não for acompanhada por esmeradas explicações que estão fora do fim desta obra particular. Contudo, vamos mencioná-los. Eles são os seguintes: primeiro, o plano da mente mineral; segundo, o plano da mente elemental, A. Terceiro, ou plano da mente vegetal; quarto, plano da mente elemental, B. Quinto, o plano da mente animal; sexto, o plano da mente elemental, C. Sétimo, o plano da mente hominal. O plano da mente mineral compreende os estados ou as condições das unidades, entidades, ou grupos e combinações das mesmas, que animam as formas conhecidas por nós como minerais, químicas, etc. Estas entidades não podem ser confundidas com as moléculas, os átomos e os corpúsculos, que são simplesmente os corpos ou as formas materiais destas entidades, assim como o corpo de um homem é a sua forma material e não ele mesmo.
Estas entidades podem ser chamadas espíritos em certo sentido, e seres viventes de um grau inferior de desenvolvimento, vida e mente, exatamente um pouco maior que as unidades da energia vivente que compreendem as mais elevadas subdivisões do mais elevado plano físico. A mente média não quer geralmente atribuir a possessão da mente, espírito ou vida ao reino mineral, mas todos os ocultistas reconhecem a existência dela e a ciência moderna move-se rapidamente para o ponto de vista do hermetismo a respeito deste assunto. As moléculas, os átomos, seus corpúsculos têm seus amores e ódios, suas semelhanças e dessemelhanças, atrações e repulsões, afinidades e desafinidades, etc., e muitas das mais intrépidas mentes de ciência moderna expressaram a opinião que o desejo e a vontade, as emoções e sentimentos, dos átomos simplesmente diferem em graus que os homens têm. Não temos espaço para argumentar sobre este assunto. Todos os ocultistas conhecem isto, e outros se referiram às diversas obras científicas mais recentes para corroboração exterior. Estas são as 7 subdivisões usuais deste plano. O plano da mente elemental, compreende o estado ou a condição, e grau de desenvolvimento mental e vital de uma classe de entidades desconhecidas ao homem médio, mas reconhecidas pelos ocultistas. Elas são invisíveis aos sentidos ordinários do homem, mas não obstante existem e têm a sua parte do drama do universo. O seu grau de inteligência está entre o das entidades minerais e químicas, de um lado, e das entidades do reino vegetal do outro. Também neste plano há 7 subdivisões. O plano da mente vegetal, em suas 7 subdivisões, compreende os estados ou as condições das entidades contidas nos reinos do mundo vegetal, os fenômenos vitais e mentais que as pessoas de inteligência média justamente bem compreendem, tendo sido publicadas na última década muitas obras novas e interessantes sobre a mente e a vida nas plantas. As plantas têm vida, mente e espírito, tão bem como os animais, o homem e o super-homem. O plano da mente elemental, nas suas 7 subdivisões, compreende os estados e as condições de uma forma mais elevada das entidades elementais ou invisíveis, tendo a sua parte na obra geral do universo, cuja mente e vida formam uma parte daí, cada entre o plano da mente vegetal e o plano da mente animal, as entidades participando da natureza de ambos. O plano da mente animal, nas suas 7 subdivisões, compreende os estados e as condições de entidades, entes ou espíritos que animam as formas animais da vida, familiares a nós todos. Não é necessário entrar em detalhes a respeito deste reino ou plano de vida, porque o mundo animal nos é tão familiar como o nosso próprio. O plano da mente elemental, nas suas 7 subdivisões, compreende as entidades ou entes invisíveis, como são todas as formas elementais, que participam da natureza da vida animal e da humana em certo grau e certas combinações. As formas mais elevadas são meio-humanas e inteligência. O plano da mente humana, nas suas 7 subdivisões, compreende as manifestações da vida e da mentalidade que são comuns ao homem, nos seus vários graus e divisões. Nesta relação sabemos que o homem médio atual ocupa a 4ª subdivisão do plano da mente humana, e somente o mais inteligente cruzou as fronteiras da 5ª subdivisão.
A raça gastou milhões de anos para alcançar esta posição, e serão necessários muitos mais anos para que ela passe a sexta e a sétima subdivisões e vá além delas. Mas, lembrai-vos que existiram raças antes de nós que passaram por esses degraus e nos planos mais elevados. A nossa própria raça é a quinta, com restos da quarta, que pôs os pés no caminho. Contudo, há alguns espíritos avançados da nossa própria raça que ultrapassaram as massas, e que passaram a sexta e a sétima subdivisões, e muito poucos entes estão acima deles. O homem da sexta subdivisão será o super-homem, e o da sétima o homem de cima. Na nossa consideração dos 7 planos mentais menores, nós nos referimos aos 3 planos elementais em sentido geral. Não queremos entrar em detalhes sobre este assunto, porque esta obra limita-se a tratar da filosofia e dos preceitos em geral. Mas podemos dizer-vos mais, com o fim de dar-vos uma pequena ideia mais clara das relações destes planos aos mais familiares deles. Os planos elementais têm a mesma relação com os planos do mentalidade e da vida mineral, vegetal, animal e luminal, como as claves pretas do piano têm para com as claves brancas. As claves brancas são suficientes para produzir a música, mas há certas escalas, melodias e harmonias em que as claves pretas têm a sua parte, e em que a sua presença é necessária. São necessários também como elos de união da condição do espírito. São entidades-estados, entre os outros diversos planos, certas formas de desenvolvimento podendo ser atingidas nele. Este último resultado dando ao leitor que pode ter entre as linhas uma nova luz sobre o processo de evolução, e uma nova chave da porta secreta dos lábios da vida entre um reino e o outro. Os grandes reinos dos elementais são muito reconhecidos por todos os ocultistas, e os escritos esotéricos estão cheios de menção deles. Os leitores de Zenone de Bulwer-Lytton e outras obras semelhantes poderão reconhecer as entidades que habitam estes planos de vida. Passando do grande plano mental ao grande plano espiritual, que poderemos dizer? Como poderemos explicar estes estados mais elevados do ente, da vida e da mente, as mentes ainda inábeis para compreender e entender as mais elevadas subdivisões do plano da mente luminal? A tarefa é impossível. Poderemos falar só nos termos mais gerais. Como pode a luz ser descrita a um homem nascido cego? Como explicar o açúcar a um homem que nunca comeu coisa doce, ou a harmonia a um que nasceu surdo? Tudo o que podemos dizer é que os 7 planos menores do grande plano espiritual, cada plano menor tendo suas 7 subdivisões, compreende os entes que possuem a vida, a mente e a forma acima da do homem atual, como a deste último é acima do verme terrestre, do mineral ou ainda de certas formas da energia ou matéria. A vida destes entes é tão transcendental para nós, que ainda não podemos pensar nos detalhes dos mesmos. As suas mentes são tão transcendentes que para eles nos parecemos pensar um pouquinho, e os nossos processos mentais lhes parecem simplesmente como um processo material. A matéria de que as suas formas são compostas são dos planos mais elevados da matéria, contudo, muitos disseram que eles estão presos na pura energia. Que se poderá dizer de tais entes? Nos 7 planos menores do grande plano espiritual existem entes que poderemos chamar anjos, arcanjos, semideuses.
No plano menor mais baixo vivem estas grandes almas que chamamos mestres e adeptos. Acima deles fica a grande hierarquia das hostes angélicas, inconcebíveis ao homem. E acima destas ficam os que podem ser chamados sem irreverências deuses, tão elevados na escada da existência estão eles, pois que a sua existência, inteligência e poder são semelhantes aos atribuídos pelas raças de homens às suas concepções da divindade. Estes entes estão ainda além dos mais elevados voos de imaginação humana, e o epíteto divino é o único que lhes é aplicável. Muitos destes entes, como também as hostes angélicas, tomam muito interesse nos negócios do universo e têm uma parte importante neles. Estas invisíveis divindades e anjos protetores estendem a sua influência livre e ocasionalmente no processo da evolução e do progresso cósmico. A sua ocasional intervenção e assistência nos negócios humanos criou as muitas lendas, crenças, religiões e tradições da raça passada e presente. Eles muitas vezes impuseram ao mundo seus conhecimentos e poderes conforme a lei do todo. Mas, ainda mesmo os mais elevados destes entes adiantados, existem simplesmente como criações da mente do todo, e são sujeitos aos processos cósmicos e às leis universais. Eles são ainda mortais. Podemos chamá-los deuses comparados conosco, mas ainda são os irmãos mais velhos da raça, as almas mais avançadas que ultrapassam os seus irmãos, e que renunciaram ao êxtase da absorção pelo todo, com o fim de ajudar a raça na sua jornada para subir o caminho. Mas eles pertencem ao universo e estão sujeitos às suas condições, são mortais, e o seu plano está abaixo do plano do Espírito Absoluto. Somente os mais avançados hermetistas são aptos para compreender os mais ocultos preceitos a respeito dos estados de existência e dos poderes manifestados nos planos espirituais. Os fenômenos são tão superiores aos dos planos mentais que uma confusão de ideias resultaria certamente se atentássemos em descrevê-los. Somente aqueles cujas mentes foram muito adistradas nas linhas da filosofia hermética por muitos anos, certamente que estes transportam consigo de outras encarnações o conhecimento adquirido previamente, podem compreender justamente o que é significado pelo ensinamento sobre este plano espiritual. E muitos destes preceitos secretos são considerados pelos hermetistas como sendo sagrados, importantes e perigosos para a disseminação ao público em geral. Os estudantes inteligentes podem reconhecer que significamos com isto a ideia que a significação da palavra espírito, como é empregada pelos hermetistas, é semelhante à de poder vivente, força nitriada, essência oculta, essência da vida, etc., que não deve ser confundido com o termo usual e comumente empregado em relação com os termos, isto é, religioso, eclesiástico espiritual, etéreo, santo, etc. Aos ocultistas a palavra espírito se emprega no sentido de o princípio animado, entendendo com isto a ideia de poder, energia vivente, força mística, etc. E os ocultistas sabem que o que é conhecido por eles como poder espiritual pode ser empregado para o mal como para o bom fim, em concordância com o princípio de polaridade, fato que foi reconhecido pela maioria das religiões nas suas concepções de
Satã, Beelzebul, o diabo, Lúcifer, anjos caídos, etc. E assim os conhecimentos a respeito destes planos foram conservados no Santo dos Santos, na câmara secreta do templo de todas as fraternidades esotéricas e ordens ocultas. Mas podemos dizer aqui que aquele que atingiu os poderes espirituais superiores e empregou-os mal tem um terrível destino para si na história, e a vibração do pêndulo do ritmo inevitavelmente lança-lo no extremo mais baixo da existência material, de cujo ponto ele tem de fazer a sua caminhada de prisão espiritual, pelas muitas voltas do caminho, mas sempre com a tortura de ter sempre consigo na ligeira memória das alturas de que caiu por causa das suas más ações. A lenda da queda dos anjos tem uma base nos fatos atuais, como sabem todos os ocultistas avançados. Os esforços para poderes egoístas no plano espiritual inevitavelmente traz como resultado no espírito egoísta a perda da sua balança espiritual e a queda do mesmo modo que foi elevado previamente. Mas, ainda para tal alma, é dada a oportunidade da volta, e ela toma o caminho de volta, pagando a terrível penalidade de acordo com o invariável. Em conclusão, vamos agora lembrar-vos que relativamente, de acordo com ele, ao princípio de correspondência, que contém a verdade, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Todos os 7 princípios herméticos estão em muitas operações em todos os diversos planos físicos, mental e espiritual. O princípio da substância mental aplica-se a todos os planos, porque tudo nasceu na mente do todo. O princípio de correspondência se manifesta em tudo, porque há uma correspondência, harmonia e correlação entre os diversos planos. O princípio de vibração se manifesta em todos os planos, com efeito, a verdadeira diferença que faz os planos resulta da vibração, como explicamos. O princípio de polaridade manifesta-se em todos os planos, porque os extremos dos polos são aparentemente opostos e contraditórios. O princípio de ritmo manifesta-se em todos os planos, o movimento dos fenômenos tendo seu fluxo e refluxo, a sua alta e baixa. O princípio de causa e efeito se manifesta em todos os planos, cada efeito tendo a sua causa e cada causa tendo seu efeito. O princípio de gênero manifesta-se em todos os planos, sendo a energia criadora sempre manifestada, operando ela pela linha dos aspectos masculinos e femininos. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Este axioma hermético de centenas de anos compreende um dos grandes princípios dos fenômenos universais. Como procedemos com as nossas considerações dos princípios permanentes, vamos ter ainda mais claramente a verdade da natureza universal deste grande princípio de correspondência. Capítulo 9 A vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O Kybalion, o terceiro grande princípio hermético, o princípio de vibração, compreende a verdade que o movimento é manifestado em tudo no universo, que nada está parado, que tudo se move, vibra e circula. Este princípio hermético foi reconhecido por muitos dos maiores filósofos gregos que o introduziam em seus sistemas. Mas, depois, por muitos séculos, foram perdidos pelos pensadores que estavam fora das fileiras herméticas. Mas no 9.
século a ciência física descobriu novamente a verdade e as descobertas científicas do século XX acrescentaram as provas de exatidão e verdade da secular doutrina hermética. Os ensinamentos herméticos são que não somente tudo está em movimento e vibração constante, mas também que as diferenças entre as diversas manifestações do poder universal são devidas inteiramente à variação da escala e do modo das vibrações. Não só isto, mas também que o todo em si mesmo manifesta uma constante vibração de um grau tão infinito de intensidade e movimento rápido que praticamente pode ser considerado como estando parado. Os instrutores dirigem a atenção do estudante para o fato de que, ainda no plano físico, um objeto que se move rapidamente, como uma roda girante, parece estar parado. Os ensinamentos são que com efeito o espírito está num lado do polo de vibração, e o outro polo é certa forma extremamente grosseira da matéria. Entre estes dois polos estão milhões de escalas e modos de vibração. A ciência moderna provou que o que chamamos matéria e energia é simplesmente modo de movimento vibratório, e muitos dos mais adiantados cientistas estão se movendo tão rapidamente para os ocultistas que sustentam que os fenômenos da mente são modos semelhantes de vibração e movimento. Permite-nos examinar o que disse a ciência sobre a questão das vibrações na matéria e na energia. Em último lugar, a ciência ensina que toda a matéria manifesta, em alguns graus, as vibrações procedentes da temperatura ou calor. Seja um objeto quente ou frio, ambos sendo simplesmente graus da mesma coisa, ele manifesta certas vibrações quentes, e neste sentido está em movimento e vibração. Logo todas as partículas da matéria estão em movimento circular, desde os corpúsculos até os sóis. Os planetas giram ao redor dos sóis, e muitos deles giram sobre seus eixos. Os sóis movem-se ao redor dos grandes pontos centrais, e crê que estes se movem ao redor de maiores, e assim por diante, até o infinito. As moléculas de que as espécies particulares da matéria são compostas se acham num estado de constante vibração e movimento umas ao redor das outras. As moléculas são compostas de átomos, que, semelhantemente, se acham em estado de constante movimento e vibração. Os átomos são compostos de corpúsculos, muitas vezes chamados elétrons, íons, etc., que também estão em estado de movimento rápido, girando um ao redor do outro, e que manifestam um estado e um modo verdadeiramente rápido de vibração. E vemos assim que todas as formas da matéria manifestam a vibração, de acordo com o princípio hermético de vibração. E assim é com as diversas formas da energia. A ciência ensina que a luz, o calor, o magnetismo e a eletricidade são simplesmente formas de movimento vibratório, provavelmente emanadas do éter. A ciência até agora não procurou explicar a natureza dos fenômenos conhecidos como coesão, que é o princípio da atração molecular, nem a afinidade química, que é o princípio da atração atômica, nem a gravitação, o maior mistério destes três, que é o princípio da atração pela qual uma partícula ou massa de matéria é atraída por outra partícula.
Estas três formas da energia não são ainda compreendidas pela ciência, contudo, os escritores inclinam-se para a opinião que estas três são manifestações da mesma forma da energia vibratória, fato que os hermetistas descobriram e disseram nos tempos passados. O éter universal, que é postulado pela ciência sem que a sua natureza seja compreendida claramente, é considerado pelos hermetistas corno, sendo uma manifestação elevada daquilo que é erroneamente chamado matéria, isto é, a matéria a um grau elevado de vibração, é chamada por eles a substância etérea. Os hermetistas ensinam que esta substância etérea é de extrema tenuidade e elasticidade, e penetra o espaço universal, servindo como meio de transmissão das ondas da energia vibratória, corno calor, a luz, a eletricidade, o magnetismo, etc. Os ensinamentos são que a substância etérea é um elo de união entre as formas da energia vibratória conhecida como matéria, de um lado, e a energia ou força, de outro lado. E também que ela manifesta